Olá, pessoal. O pessoal tá entrando aqui. Me digam aí de onde vocês estão. Hoje vai ser o dia 1 da nossa imersão. Então, assim, eu tenho certeza absoluta. Hoje vocês vão sair com outra mentalidade daqui. Eu vi que muita gente respondeu o formulário, né, pessoal? É um prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Eu vou contar um pouquinho da minha história, mas hoje a gente vai ter conteúdo, tá? Então já preparem aí papel e caneta pra gente, que vai ter bastante conteúdo hoje e amanhã, tá? E amanhã eu já vou dar um spoiler para vocês, que eu vou ensinar vocês a identificar a peça em segundos. Eu sei que é a dificuldade de muita gente a identificação das peças. E também vou ensinar vocês a fazerem o esqueleto da peça. Então, assim, vocês vão sair dessa imersão praticamente assim, com a base pronta para a prova de penal da OAB na segunda fase. Penal é a melhor área, gente. Eu sou suspeita, eu sou advogada criminalista, né? Eu amo a área penal. Mas, para mim, a melhor área no que se refere a conteúdo, a organização do tempo para você estudar, enfim. Mas vamos lá, então. Vamos começar. Como é que é a minha história? Tá? Eu entrei na faculdade de Direito com 18 anos. Eu sou filha de um militar aposentado. E meu pai, assim, infelizmente, como grande parte dos servidores públicos, o meu pai, bem na época em que eu fui fazer a OAB, ele estava muito endividado, enfim, ele não conseguiu me ajudar financeiramente para o estudo da OAB. Então, eu fui a única da turma, na época, que não fez cursinho. Então, vocês imaginem meu desespero, né? Eu fiquei, assim, muito insegura. Eu lembro que no dia da prova, da segunda fase, eu chorei demais. Eu fiquei, assim... Enfim, eu achava que eu não ia conseguir, mas eu estudei sozinha, né? E para minha surpresa, eu passei com a maior nota da turma, eu passei com 9,15. E a partir dali, gente, eu comecei a receber muitos relatos de pessoas querendo saber sobre o meu método e tudo mais. E isso foi lá em 2017. Vou mostrar aqui para vocês a prova de que eu passei com 9,15. Porque eu não sou nenhuma charlatã da internet que vende curso ruim, não. O que eu fiz foram anos de dedicação, tá? Para eu estruturar o meu curso, o meu método. E aqui, ó, tá aqui a prova, pessoal, 9,15. Eu fiz o 22º exame unificado da OAB, 9,15. 22º exame unificado. Se vocês quiserem ter aí a curiosidade, a peça que caiu na minha prova foi razões de apelação. Eu vim de uma família classe média baixa. Eu não tive apadrinhamento na área do direito. Eu comecei sozinha do zero. Aqui sou eu estudando na época. A Jéssiquinha ali sem preenchimento labial, né? Sem os procedimentos estéticos. Aqui é minha cachorrinha que faleceu, que me acompanhava nos meus estudos. Foram anos de estudo, anos de estruturação. Eu não fiz esse curso do dia para noite. Eu não criei esse método do dia para noite. A gente está falando que eu passei em 2017. Atualmente a gente está em 2025. Decidi aí começar essa jornada como professora. E aí as coisas começaram a mudar, gente. Graças a Deus eu sou muito grata à minha profissão. Atualmente eu sou advogada. Eu prosperei na minha vida como advogada. Eu amo a advocacia. Realmente eu sinto que eu tenho vocação. E a área criminal me conquistou. Porque eu escolhi penal por estratégia. Porque eu achava que era uma matéria menos densa para se estudar para a prova da OAB. Por exemplo, civil é uma matéria muito grande, tem muita coisa para estudar. Né? Direito do trabalho também era um pouco menos densa, mas eu sempre odiei a parte trabalhista. Então eu escolhi o penal por estratégia. Eu jamais imaginava que eu iria trabalhar com aquilo. Estudando para a OAB foi que eu me apaixonei de fato pela área criminal. E depois que eu me formei, eu trabalhei no Ministério Público, na área criminal, enfim, e depois eu saí do Ministério Público e decidi advogar. Então, um pouquinho sobre a minha história. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho esse escritório com essas fotos aí que eu tô mostrando para vocês, um escritório muito bom, muito bem estruturado. Eu tenho 2 sócios maravilhosos e, enfim, esse pode ser o futuro de vocês, porque eu sempre falo, se eu conseguir, se eu que não era ninguém, que não tinha dinheiro nem para pagar um cursinho, consegui estudar sozinha, criei esse método e hoje estou feliz e realizada na minha profissão, vocês também podem. Viu, gente? Eu nunca fui uma pessoa superdotada, super inteligente, com nada excepcional. Eu sempre fui muito esforçada e sempre pensei em estudar de forma inteligente.
E é aqui que eu vou querer trazer aqui na imersão para vocês alguns pontos para virar a chave de vocês em relação à prova da OAB. Hoje eu vou trazer 2 temas que são assim importantíssimos. Um deles, principalmente para as questões, porque eu sei que vocês têm muita dificuldade na resolução das questões, na identificação das peças, no que é direito material e o que é direito processual. Jéssica, como é que eu vou saber? A questão me fala, diga uma tese de direito material, de direito processual, como é que eu vou saber identificar? Então, isso tudo vocês vão aprender hoje. Mas amanhã é que vai ser o grande dia D, tá? Amanhã vocês vão aprender a identificar a peça em segundos. Então, tem uma cronologia, tem um método, quando você pega a prova da OAB, de como identificar aquela peça. Qual que é o macete para identificar? Né? Eu vou ensinar para vocês, por exemplo, que vocês nunca devem começar pelas questões da prova da OAB. Por quê? Porque podem ter questões que você não tenha estudado, enfim, que deu um branco, e se você já abre a prova e já vê aquelas questões, já vai te dar um nervosismo de você não saber responder ali na ponta da língua, e você já vai se atrapalhar para a peça. Quando eu estudei, eu falei para vocês que eu estudei sozinha, e eu não tive tempo de estudar lei de drogas, tá? O meu curso tem lei de drogas, no meu curso tem tudo bonitinho, tudo destrinchado de forma cronológica para vocês. Mas na época eu não tive tempo de estudar lei de drogas. E aí caiu uma questão de lei de drogas na minha prova. Se eu tivesse começado a prova pelas questões, eu já me desestruturaria toda. Por quê? Porque eu falei, putz, não estudei lei de drogas, caiu lei de drogas, já ia começar a ficar nervosa. Mas não, comecei pela peça. Quando chegou na questão de lei de drogas, eu ensinei um macete, assim, ó, que é batata. Eu fiz o meu macete, que eu ensino para vocês no meu curso, fiz aquele macete, consegui identificar a resposta no próprio vademecum e acertei toda a questão. A FGV, assim, ó, da última prova, que caiu contra razões de apelação, só tinha caído contra razões de apelação uma única vez. E no meu curso eu dou contra razões de apelação, mas assim, eu explico a lógica, né? A lógica é muito semelhante à da apelação. Você só vai trazer os contrapontos, mas a estrutura é muito semelhante à da apelação. Mas aí, assim, a FGV só tinha cobrado uma vez contra razões. E aí todo mundo foi pego de surpresa. Todo mundo, meu Deus do céu. E aí meus alunos, nossa, Jéssica, ainda bem que você deu na sua aula, no seu curso, né? Mas ainda que eu não tivesse dado, eu dou ferramentas para que vocês consigam identificar, entende? Porque tudo é sobre lógica, sobre método. Vocês não precisam sair estudando que nem uns loucos, de forma desenfreada, estudando teoria do crime, tudo de forma super aprofundada, lendo doutrina, tentando decorar. Não é assim que vai funcionar. Isso só vai embolar o meio de campo. Você tem que ter estrutura, organização. Eu mesma dou um cronograma, né, Juan, que a gente demorou para fazer esse cronograma. Eu fiz um cronograma que, assim, ó, é só você imprimir esse cronograma no dia, na semana tal, vou assistir tal aula. Tem os simulados também, que eu faço os simulados, tá? Não pego em inteligência artificial. Eu faço simulados de acordo com o padrão FGV. Eu corrijo os simulados dos alunos. Então, assim, gente, eu preciso que vocês entendam, antes de mais nada, antes de eu começar com o conteúdo aqui para vocês, eu preciso que vocês entendam que vocês quererem estudar demais, de forma sem uma organização e sem um direcionamento, não vai dar certo. Mas foi uma baita de uma sacanagem que aconteceu na prova de direito do trabalho, né? Caiu a sessão de pré-executividade, que é uma construção jurisprudencial, enfim. Assim, então a gente tem que ficar cada vez mais esperto e entender a lógica por trás da prova, né? Não ficar engessado ali. Por exemplo, caiu contra razões. Muita gente ficou apavorada. Meu Deus, não sei fazer contra razões, mas calma. A lógica é a mesma da apelação. A estrutura é a mesma das razões. Só que você vai fazer o contraponto. Em relação, você vai ser o apelado ali que vai apresentar a sua versão ali dos fatos. Entende? Então, assim, tudo isso eu vou trazer para vocês. Eu tenho certeza que depois dessa imersão, vocês vão ter uma virada de chave aí em relação à prova da OAB. E eu digo para vocês, vocês já sabem, a galera que está na repescagem, vocês já sabem como funciona a prova. Vocês já sabem como que é. Então, vocês já estão em vantagem.
Porque vocês já sentiram na pele como que é a experiência da prova da OAB, principalmente a experiência da segunda fase, né? Então agora, gente, é só estudar com ajuda especializada, e eu tô aqui para isso, e eu tô trazendo isso para vocês de forma gratuita. É só estudar com ajuda especializada, se organizar, seguir o cronograma e partir para a aprovação. Quais são os erros que mais reprovam, gente? Top aí 5, né? Primeiro, não é saber identificar a peça. E isso eu vi muito nos formulários, meus alunos me mandam direct, me mandam WhatsApp. Lembrando, os meus alunos têm acesso direto a mim, tá? Meu WhatsApp, inclusive vocês, eu tô no grupo da imersão, o meu WhatsApp pessoal tá ali. Os meus alunos têm acesso direto a mim. Então, os meus alunos vivem me mandando mensagem que tem essa dificuldade de identificar a peça. Principalmente, pessoal, porque a FGV, ela ama colocar enunciados gigantescos, ela ama colocar informações irrelevantes no meio do enunciado, seja da peça, seja das questões, para confundir o aluno, entendeu? Então a FGV ama fazer isso. Então, identificar a peça está no top 10 ali de problemas que eu vejo que os meus alunos relatam antes de fazer o curso, né? Obviamente, que eles relatam que já tiveram experiências anteriores. Isso daqui amanhã, de forma gratuita. Peraí que eu tenho que desenhar aqui. Amanhã, de forma gratuita, nós vamos ter isso resolvido, tá? Gente, só um minuto que assim, ó, a professora aqui, ó, com tecnologia é um desastre. Pronto, consegui a canetinha. Então, amanhã, vocês vão sair daqui sabendo identificar a peça. Isso eu garanto para vocês. Identificar em segundos, tá? Não é ficar ali lendo e relendo, lendo e relendo, não. Amanhã, no final da aula, vocês vão estar sabendo identificar a peça. Eu vou dar isso para vocês de forma gratuita. Segundo erro, vocês não saberem dominar a estrutura da peça. E amanhã também vocês vão sair daqui sabendo fazer o esqueleto da peça no caderno de rascunho de vocês, tá? Então, identifiquei a peça ali em segundos. Eu vou ensinar vários macetes para vocês, tá? Identifiquei, tá? E agora? O que eu vou fazer no meu caderno de questões, de rascunho? Vocês não vão escrever excelentíssimo senhor juiz tudo no caderno de rascunho, não. Por quê? Porque vocês vão gastar tempo de forma desnecessária. Vocês vão fazer um esqueleto. E eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse esqueleto. Outra questão, outro erro, não ter uma organização de tempo para o estudo, tá? E aí, obviamente que cada um tem sua realidade. Eu sei que tem muita gente que está me assistindo que trabalha, às vezes, o dia inteiro, que pode ter filho, família, outras pessoas que estão apenas estudam para a OAB, mas tem outras questões para resolverem também. Tem gente que está na faculdade, então tem que conciliar estudo da OAB com faculdade, enfim. Mas o que eu proponho aqui, gente, é uma organização dentro da sua realidade. Então, o cronograma que eu e minha equipe nós fizemos e que está ali no nosso curso, ele vai atender a qualquer realidade. Ele é um cronograma de semanas de estudo e a partir deste cronograma, você vai dando o okzinho ali e você consegue, dentro da sua realidade, cumprir ele. Porque não é um curso maçante, não são 1000 aulas, não é nada mirabolante, sabe? É direto ao ponto. Estudar demais sem direcionamento, já falei isso aqui pra vocês, né, pessoal? Estudar demais é a maior furada, sabe? Sair lendo que nem um louco, sair querendo decorar tudo, é a maior furada que vocês podem fazer. Tem que ter um direcionamento, tem que ter estratégia, método. E não responder do jeito que a banca quer, né? Porque a FGV, ela tá cada dia pior, né? E a gente tem que... Mas ela a nossa realidade é essa. A gente critica a FGV, mas é o que temos, né? Então, é o que temos e a gente tem que se adaptar a ela, e a gente tem que entender o jeito que ela funciona e a gente tem que sempre esperar o pior dela. A gente fazendo isso, a gente chega para a prova o quê? Preparado. E, consequentemente, a ansiedade diminui. Porque quando a gente se sente preparado, a nossa ansiedade diminui e a chance de aprovação é muito maior. Tem um dos vídeos que eu falo sobre o pentágono da aprovação. Isso aqui fui eu que inventei, tá, gente? Fonte, vozes da minha cabeça. Com muitos aí, uns anos de experiência aí, né, com aula e tudo mais.
Eu identifiquei esses 5 pontos, porque é pentágono, tá, gente? São 5 pontos em que vocês que ajudam o aluno na segunda fase em penal na aprovação, tá? Então, isso aqui é conteúdo gratuito de ouro que eu tô dando para vocês. Primeiro, gente, para você ser aprovado, o que você precisa? Identificação rápida da peça. Jéssica, tem que ser rápida? Tem que ser rápida, mas não precisa ser em segundos. Eu vou ensinar vocês amanhã a identificar em segundos. Mas se você não conseguir, se você conseguir identificar em alguns minutos, beleza. Por quê? Uma vez que você identificou, se sentiu confiante para identificar e se sentiu confiante com aquela escolha que você fez, a peça é reze, a peça é agravo em execução, a peça é razão de apelação. Você ganha tempo. Ganhou tempo, faz o esqueleto, tá? Que é o item 2 aqui, item 3 aqui. Estrutura do esqueleto. Identificou a peça, fez o esqueleto da peça no caderno de rascunho, sem escrever a peça inteira no caderno de rascunho. Não temos tempo para isso. 5 horas, já adianto. Não vai dar tempo se você quiser escrever toda a peça no caderno de rascunho para depois passar ela toda limpo no caderno definitivo. Inviável. Dentro do pentágono, outro ponto dentro do pentágono que é importantíssimo para garantir a sua aprovação. Você tem que identificar o que é dentro do enunciado, e aí aqui eu estou falando tanto da peça como dos enunciados das questões, o que é importante e o que é encheção de linguiça da FGV. Porque a FGV, muitas vezes, ela coloca coisas irrelevantes no meio para embolar o meio de campo e para te confundir. Então, você saber identificar ali, lendo o enunciado, tanto da peça como das questões, o que é importante para eu responder o que a FGV me está querendo que eu responda, e o que é encheção de linguiça, já é um outro pilar ali do pentágono da sua aprovação. Item 4, o outro item aqui, boa gestão de tempo na hora da prova. E isso daqui, gente, está relacionado com a identificação rápida da peça, está relacionado com você fazer o esqueleto no seu rascunho e está relacionado com você saber identificar o que realmente é importante que está ali no enunciado das questões ou da peça. E por fim, mas não menos importante, ter um vadimeco bem estruturado e bem marcado. Por quê? A partir do momento em que você tem um vadimeco bem estruturado, e eu tenho uma aula no meu curso só sobre vadimeco, como marcar o vadimeco, como fazer um esquema de cores no vadimeco para facilitar a sua vida na hora da prova. E até hoje eu lembro do meu esquema de cores. Apelação, tudo relacionado à apelação e alegações finais era rosa no meu. E a minha prova caiu a apelação. Então, já estava pronto. Quando eu identifiquei a apelação, razão de apelação, que foi a minha prova quando eu fui aprovada, quando eu identifiquei, o que eu fiz? Vou tudo que é rosa no meu vadimeco. Nisso, gente, assim, ó, foi assim, rapidinho, eu fiz o esqueleto da peça, muito rápido eu fiz o esqueleto, porque eu já identifiquei, eu já fiz a estrutura do esqueleto, eu já peguei tudo meu que era rosa, que tinha relação com a apelação. Então, assim, isso aqui é infalível, tá? Vocês dominando esses 5 pontos, é infalível para a aprovação de vocês, tá? E eu vou trazer alguns desses pontos na nossa imersão, mas obviamente que de forma muito mais aprofundada e de forma muito mais organizada, vocês vão ver no meu curso. Quem tiver interesse, amanhã eu vou abrir a turma, mas quem não tiver interesse, aproveita esse conteúdo gratuito que eu tô dando para vocês. Beleza. Outro ponto, que aí aqui muita gente, muitos alunos me falam, até falaram no formulário, né, Juan? Falaram, direito material versus direito processual. Isso aqui, principalmente, gente, quando a gente está falando das questões, tá? E aqui eu vou trazer para vocês, olha só, nesse slide aqui, isso aqui é da última prova, tá? Exame da última, segunda fase, que caiu contra a razão de apelação. Olha aqui os enunciados das questões. Qual que é a tese de direito penal? Tese de direito processual penal. Tese de direito penal. Tese preliminar de direito processual penal. Tese de direito processual penal. Tese de penal. Tá? A OAB
OAB, nas questões, ela vai trazer isso, ela vai querer que você traga tese de direito penal, tese de direito processual penal. E aí, gente, eu vou ensinar para vocês aqui, na imersão, começando agora, como saber o que é tese de direito penal ou sinônimo, tese de direito material, e o que é tese de direito processual penal. Todas as questões que estiverem dentro do Código Penal, tá, em regra, elas dizem respeito ao mérito, ao crime. Então, tipos penais, penas, dosimetria da pena. Eu sei que é uma coisa que tem muita gente tem muita dificuldade de dosimetria da pena. No curso eu tenho aula, assim, destrinchando ponto por ponto da dosimetria, que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Se você quiser advogar na área criminal, você vai lembrar do meu curso, tá? Então, dosimetria da pena, tese de direito penal. Por quê? Porque tá no Código Penal. Os tipos penais, pena de multa, pena restritiva de direitos, está onde? No Código Penal. Então, é o quê? É tese de direito material. As teses de direito processual, em regra, né, elas vão estar onde? No Código de Processo Penal. E qual que é a lógica por trás das teses de direito processual? Elas dizem respeito à formalidade, ao procedimento, a como que aquela pessoa vai ser julgada. Então, se a pessoa cometeu um crime, é uma questão de direito material, é uma questão de direito penal. Como aquela pessoa vai responder? Quais são os prazos para as defesas? Qual que é a forma que está na lei do procedimento? Isso é direito processual penal, tá? Então, nulidades são teses de direito processual penal. Os prazos, as formas de intimação, tudo isso é questão de direito processual penal. Recursos, né? Enfim. Então, a lógica geral é essa, tá, pessoal? Se as formalidades do processo não forem observadas, a gente tem uma tese de direito processual penal. Exemplos aqui: nulidades, ausência de representação nas ações penais públicas condicionadas à representação, inversão da ordem na inquirição das testemunhas. A OAB adora cobrar isso aqui, né? Peraí que meu fone saiu. A OAB adora cobrar isso aqui. Ela coloca, por exemplo, que o juiz, devido ao fato das testemunhas de acusação, por exemplo, policiais, terem faltado à audiência porque tinham que fazer algum trabalho, o juiz ele determinou que as audiências, as testemunhas de defesa fossem ouvidas primeiro. Isso pode? Não pode sem anuência expressa da defesa, tá? Isso é uma novidade, porque a ordem é testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, interrogatório do réu. Por quê, Jéssica? Porque essa é a lógica da ampla defesa do contraditório. O réu ele tem que saber tudo que é dito contra ele antes das testemunhas dele e antes dele ser ouvido. Porque uma lógica inversa, ela é prejudicial para a defesa. Então, isso, por exemplo, a ordem da inquisição das testemunhas está no Código de Processo Penal. Então, é uma tese de direito processual, tá? Agora, questões relacionadas à absolvição, à aplicação da pena, à punição daquela pessoa, são teses de direito material, né? Ou de direito penal. Exemplo, as causas excludentes de tipicidade, ilicitude, culpabilidade, dosimetria da pena, o regime inicial de cumprimento de pena, concurso de pessoas, concurso de crimes. Os benefícios da execução penal são teses de direito material, tá? Concurso de crimes, concurso de pessoas. Usando uma cor, é estruturação de peça. Patrícia, não é estruturação de peça usando uma cor. Por quê? Porque a gente não vai estar fazendo... Eu só vou estar trazendo temas que podem ser objeto de razões de apelação. Exemplo, dosimetria da pena. Dosimetria da pena, tudo que diz respeito à dosimetria da pena, que está aí a partir do artigo 59 do Código Penal, essas questões são muito cobradas em alegações finais e razões de apelação. Então, por exemplo, quando eu estiver trazendo ali o tema da dosimetria da pena, se você escolheu a cor rosa para apelação, nos artigos
da dosimetria da pena, você vai marcar de rosa. Por quê? Porque são temas que podem ser objeto de tese ali dentro do recurso de apelação. Isso não é estruturar a peça, tá? Isso é só trazer alguns temas que podem cair dentro daquela peça. Por exemplo, agravo em execução. Quais temas qual lei que pode, que é a principal lei que está ali atrás do agravo em execução? A lei de execução penal. Então você vai marcar a lei de execução penal da corzinha que você escolheu, por exemplo, para o agravo em execução. Isso tudo para facilitar o manuseio do seu vademecum, entende? Sobre a questão das leis híbridas, gente, o que acontece? Por exemplo, lei de drogas, tá? A lei de drogas, ela é uma lei híbrida, ou seja, ela tem conteúdos de direito material, de direito penal, por exemplo, quando ela traz o crime do artigo 33, o crime do artigo 35, mas ela também possui questões relacionadas ao direito processual. Por exemplo, quando ela fala ali, quando ela traz o artigo 55, que é o artigo da defesa prévia, que é aquela defesa que é feita antes do recebimento da denúncia. A defesa prévia é uma questão que procedimental. Se é uma questão procedimental, consequentemente, quando a gente está falando de defesa prévia, é uma tese de direito processual, tá? Mas, se a gente estiver falando, por exemplo, de causa de aumento de pena, enfim, outras questões ali dentro da lei de drogas, já são questões de direito material. Então, por isso que eu trouxe para vocês. Em regra, o que está no Código Penal é tese de direito material e o que está no Código de Processo Penal é tese de direito processual penal. Mas nós temos diversas leis que são leis híbridas, né? Lei de drogas, Lei Maria da Penha, e aí vocês vão, através dessa lógica de que direito material diz respeito à punição, à aplicação de pena, e direito processual diz respeito a procedimento, formalidade, vocês conseguem ali identificar quando a gente está falando de leis híbridas, tá, pessoal? Outra questão que é importantíssima, tá? Como contar os prazos processuais penais. É um outro tema que eu vou trazer aqui para vocês de conteúdo na aula de hoje. Para vocês me verem melhor. Eu gosto de ficar tirando o slide. A Maíra tá perguntando, a aula de hoje será até que horas? Maíra, até mais ou menos umas 21h30, tá? Mais ou menos. A Patrícia, você indica VAD? Patrícia, eu gosto muito do VAD de penal da Saraiva. Só que assim, não é que os meus alunos têm que comprar, tá? Eu gosto dele porque eu sou uma pessoa muito visual. Então eu acho ele bem assim, não sei, eu gosto de olhar para ele, eu gosto do jeito, as letras não são nem tão grandes nem tão pequenas, eu gosto dele. Mas assim, qualquer vademecum de penal é válido, tá, pessoal? Eu gosto muito do da Saraiva, mas é uma preferência pessoal minha. Tem gente que não se adapta com ele. Então é muito uma questão visual sua mesmo, tá? Eu só não gosto daqueles vademecums que a letra é muito pequenininha e muito embolada. Porque é muito ruim, sabe? Fica feio, fica uma poluição visual. Mas tirando isso, qualquer um é válido. Eu quero saber aqui se vocês sabem contar prazos, tá? Processuais penais. Eu quero saber de vocês. A Maíra, boa noite, ótimas técnicas. Obrigada, Maíra. Eu quero saber de vocês se vocês sabem. Porque, assim, a última prova da OAB, a FGV, obviamente, que não deixaria de ser sacana. Então, além dela colocar a intimação numa sexta-feira, tá? A FGV, ela colocou no dia 30 de maio. E aí, os alunos que não sabiam de cor quais meses tem 30 dias e quais meses tem 31 dias, ali já travaram. E nessa aula eu vou dar de graça para vocês como contar esses prazos. E detalhe, isso daqui, gente, vocês vão usar na prática, sabe por quê? Porque o CNJ, para nós advogados, ele teve uma atualização agora. Quem é advogado, que está me acompanhando, eu sei que meu marido, que é meu sócio, está aqui no Omar, ele vai me entender. A gente agora está tendo que fazer a contagem manual dos prazos, viu, gente? Porque antigamente o sistema ele fazia bonitinho pra gente. Só que agora os prazos eles estão sendo publicados no domicílio, que é o DGEM. E alguns sistemas a gente não confia na contagem do prazo desses sistemas. Então, para a gente não perder prazo, a gente prefere fazer a contagem manual. Então, isso daqui, gente, que eu vou trazer para vocês, não é só para a prova da OAB, não. Porque a prova da OAB não tem sistema para você fazer automático. A prova da OAB ela não vai te dar calendário, ela não vai te dar nada.
Você vai ter que aprender e eu vou te ensinar aqui. E vocês vão usar isso para a prática de vocês também, tá? Para quem quiser aí seguir a advocacia criminal. No âmbito criminal, existe a diferença na contagem de prazos de direito material e prazos de direito processual penal, tá? Exemplo de prazo de direito material, Jéssica. Prazo de prescrição, prazo da pena, o tempo que a pessoa ficou presa, esse tipo de prazo de direito material. Prazo de direito processual penal, prazo da resposta à acusação, prazo da defesa prévia para instituição de lei de drogas, prazo para as alegações finais, enfim, todo prazo que diz respeito aos pontos, aos marcos do procedimento, do processo penal, são prazos processuais penais. E a prova da OAB, vocês sabem que ela sempre vai pedir para vocês datarem a peça com o dia final da contagem do prazo, tá? Então, vocês têm que saber contar prazo, não tem como fugir disso, tá? E, além disso, a OAB, a FGV, ela ainda pode colocar como objeto de questão discursiva a contagem de prazo. Então, vocês têm que saber, gente, não tem como fugir disso. E hoje, vocês saem daqui sabendo. Beleza. Antes de eu falar sobre o meio do calendário, eu queria falar isso aqui para vocês. A contagem, gravem isso. A contagem no âmbito processual penal é feita em dias corridos e não em dias úteis. Tudo o que vocês aprenderam em processo civil, rasguem no processo penal. Processo penal ainda não temos a contagem em dias úteis. Então, nós, advogados criminalistas, temos um prazo muito menor para trabalharmos em cima dos casos. A contagem não é feita em dias úteis igual no CPC, tá? É feita em dias corridos. Isso está na súmula 710 do STF. E outra questão, tá? Que está aqui na súmula. A contagem, ela não começa da juntada do mandado de citação, por exemplo, pelo oficial de justiça. A contagem aqui, pessoal, ela começa do ato da citação ou do ato da intimação. Então, isso é outra diferença que temos para o processo civil. Por isso que eu digo, esqueçam, rasguem tudo de processo civil que vocês aprenderam. E vamos começar do zero aqui, tá? Primeiro, dias corridos, não é dias úteis, tá? Segundo, a contagem é a partir do ato da citação ou da intimação e não da juntada. Como assim, Jéssica? Vamos supor que o fulaninho tá preso, tá? Tá lá no presídio. O oficial de justiça foi lá no presídio hoje e entregou pro fulaninho o mandado de citação, tá? O fulaninho assinou o mandado de citação. O oficial de justiça teve que fazer a citação de um monte de gente. Então, ele foi no presídio X, ele foi no presídio Y, ele foi em vários presídios. Ele só foi juntar o mandado de citação do fulaninho no processo na quarta-feira que vem. Daqui a mais de uma semana que ele foi juntar o mandado. De quando que começa a contar o prazo da resposta à acusação, que é a peça? Do dia de hoje, do dia que o fulaninho recebeu no presídio e assinou. Entende? Então, não é igual ao processo civil. No processo civil, é do dia que o oficial de justiça pega aquele mandado, hoje em dia é tudo digitalizado, tira uma foto e junta no processo. Não, aqui não. É do dia da citação, do dia da intimação. Então, tenham isso em mente. Dias corridos e do dia do ato, e não do dia da juntada do mandado pelo oficial de justiça. Beleza. Desenhar o calendáriozinho. Vocês já devem ter lido o edital, mas se vocês não leram, reitero aqui, não pode constar calendário na prova da OAB. Por quê, Jéssica? Porque a FGV é sacana. Porque ela quer dificultar a nossa vida. Então, a gente se adapta à sacanagem que a FGV faz com a gente. Como é que a gente vai se adaptar? A gente vai desenhar um calendário. Literalmente, no caderno de rascunho, vocês vão desenhar. E aí, como é que vocês vão fazer? Primeiro, peguem papel e caneta aí, gente. Vocês vão começar sempre pela segunda. Por quê, Jéssica? Porque o S de segunda vocês podem confundir com o S de sexta e de sábado. Não vamos, para não confundir, comecem sempre pela segunda.
Vocês vão desenhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tá? Aí aqui eu trouxe um exemplo só para ilustrar para vocês, para a gente fazer juntos. O enunciado fala que o réu foi citado no dia 12/7/2024, sexta-feira. Ou seja, vamos supor que aquela pessoa está presa. Lembrem que o oficial de justiça entregou para ela lá na mão dela no dia 12/7. Ah, mas o oficial de justiça foi juntar no processo lá no dia 20/7, Jéssica. Não interessa. Não começa a contar do dia 20/7. Começa a contar do dia 12/7, que foi onde a pessoa recebeu na mão ali. Tá? Qual que é a peça aqui? Se a gente está falando em citação, a peça vai ser resposta à acusação. Vocês vão ver amanhã como identificar. Tá? Mas a peça vai ser resposta à acusação e o prazo da resposta à acusação, está lá no Código de Processo Penal, é de 10 dias. 10 dias corridos, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos desenhar o calendário começando da segunda-feira. No sábado e no domingo, vocês vão fazer um colchetezinho, igual eu fiz aqui, olha. Para vocês saberem que esses dias são dias não úteis, para vocês não confundirem, tá? Vocês não confundirem o S de sexta, de sábado com sexta, tá? Então já fazem os colchetezinhos para vocês separarem que aquelas coluninhas ali são de dias não úteis. O enunciado diz que foi citado no dia 12/7. Dia 12, sexta-feira, a contagem exclui o dia inicial e inclui o dia final, tá? Quando a gente está falando de prazo processual penal. Então, a gente vai riscar o dia 12 e vai começar a contar no primeiro dia útil subsequente ao dia 12. Qual que é o primeiro dia útil subsequente ao dia 12? Dia 15, segunda-feira. Então, aqui vai ser o nosso dia 1 da contagem. Eu falei para vocês que a peça é resposta à acusação e que o prazo é de 10 dias corridos. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jéssica, eu pulo sábado e domingo na contagem? Não pula. Por quê? Porque a contagem é em dias corridos, não é em dias úteis. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual que é o final do nosso prazo? Dia 24. Tá? Aí o aluno que está com a cabeça em processo civil, o que ele vai fazer? Ele vai pular aqui sábado e domingo. E aí o prazo vai estar todo errado. Entendeu? Então, atentem-se a isso. Outra dica que eu dou. Vamos supor, colocou aqui dia 12, vocês vão escrevendo nos dias 12, 13, vocês preenchem. Coloquem até uns 10, 15 dias a mais ali, tá? No calendáriozinho que vocês vão desenhar, porque isso vai ficar melhor, vocês vão conseguir identificar direitinho, tá? Então, vocês viram que não tem segredo. Não tem segredo. Mas, como eu disse, a FGV, ela pode ser muito sacana. Né? Ela pode ser mais sacana, ela não vai colocar dia 12. Assim, sexta-feira, ela adora sexta-feira, tá, gente? Sexta-feira, assim, já contem. Mas ela pode colocar um feriadozinho na segunda, né? Ela fala, foi citado no dia 12 e na segunda-feira subsequente é um feriado. Então, vai começar a contar, na verdade, quando? No primeiro dia útil, que é terça-feira. E ela pode colocar dia 30 aqui, na sexta-feira. Dia 30/7. E aí, como é que você vai preencher seu calendário aqui o próximo dia? Vamos colocar, dia 30/7 aqui é sexta-feira. Meu Deus, não sei se julho tem 30 ou 31 dias. O que eu coloco no sábado? Eu coloco o dia 1º ou coloco o dia 31? O que eu faço? Vou ensinar para vocês, porque a FGV ela foi sacana nesse nível na última prova, tá? Ela colocou dia 30 de maio, sexta-feira, o prazo para contra-razões de apelação. A dica dos ossinhos. Isso aqui é dica dos antigos, mas que muitos alunos meus não sabem e eu vou ensinar para vocês como fazer a dica dos ossinhos. Como saber se o mês tem 30 ou 31 dias. Vamos lá, vamos focar aqui, João. Vocês vão pegar esses ossinhos das nossas mãos. Vocês vejam que aqui, ó, entre os nossos dedos tem uma cartilagenzinha e aqui tem um ossinho. Vocês vão começar sempre por janeiro, tá? Janeiro, fevereiro.
O mês que cair em cima do ossinho, ele vai ter 31 dias. O mês que cair entre os ossinhos, nessa cartilagem, vai ter 30 dias, exceto fevereiro, tá? Então, janeiro, 31. Fevereiro, 28 ou 29. Então, ignore fevereiro, mas continue. Março, 31. Abril, 30. Maio, 31. Junho, 30. Julho, 31. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão continuar com o ossinho na próxima mão. Agosto, 31. Setembro, 30. Outubro, 31. Novembro, 30. Dezembro, 31. Então, é assim que vocês vão identificar. E as mãos, quando acabar uma mão, a outra começa sempre pelo ossinho. A outra começa sempre pelo 31. Então, é assim que vocês vão saber se o mês tem 31 dias ou 30 dias. Tá, pessoal? Então, os meus alunos que sabiam a dica dos ossinhos, na última prova, ficaram tranquilos. O FGV foi sacana e colocou que dia 30 de maio. A pessoa foi intimada no dia 30 de maio. E na hora de desenhar o calendário, muita gente surtou. Como é que eu vou saber se o próximo dia é 31 ou se o próximo dia é 1º? E aí, se erra isso, aí tem a lambança no prazo. Então, recapitulando a dica dos ossinhos. Vocês sempre vão começar com o ossinho, tá? Onde tem ossinho, 31 dias. Onde não tem ossinho, 30 dias. Acabou a mão, você vai começar na próxima mão, onde tem o ossinho. Assim, fazendo janeiro, fevereiro, etc., vocês vão saber se o mês tem 30 dias ou se não tem 31, ou se tem 31 dias. A OAB pode ser que ela traga a informação de fevereiro. Ano bissexto tem 29 dias, ano não bissexto tem 28 dias. Tá, pessoal? Então, sabendo essas informações, ótimo. Só que eu preciso preparar vocês para o pior, né? Como sempre, eu gosto de preparar. A gente teve uma novidade do Legislativo em 2022, tá? Artigo 798-A do CPP. Atenção para esse artigo. Esse artigo, ele trouxe o recesso forense para nós, advogados criminalistas. Graças a Deus, porque antes a gente não tinha vida, né? Antes de 2022, a gente não tinha vida. Os civilistas, todo mundo estava lá curtindo a praia e a gente fazendo prazo, tá? E aí veio essa novidade legislativa que trouxe o artigo 798-A do CPP, que trouxe a possibilidade de recesso forense. Então, a OAB, a FGV, ela pode ser sacana, master aqui. Ela pode colocar o início do prazo antes do dia 20 de dezembro, tá? Para você fazer a contagem do prazo. O recesso forense, todo mundo deve saber, é entre o dia 20 de dezembro e 20 de janeiro. Dentro deste período das festividades de fim de ano e tudo mais, nesse período de um mês, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, os prazos processuais ficam suspensos. Então, não existe contagem, a contagem ela trava nesse período, tá? A FGV ela pode ser sacana. Ela pode colocar, por exemplo, que a pessoa foi citada no dia 19 de dezembro. E aí a contagem do prazo da resposta à acusação só vai começar no dia 21 de janeiro. Mas o aluno que não sabe disso vai fazer o quê? Vai considerar 20 de dezembro. Vai contar os 10 dias a partir do dia 20 de dezembro. Só que os prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro estão suspensos. Então, assim, cuidado com isso, tá? A OAB, ela pode ser sacana e eu, como professora, tenho o dever de trazer esse ponto de alerta, essa red flag aqui, para vocês terem cuidado. Então, coloque um asteriscozinho aí na frente do artigo 798-A do CPP para vocês ficarem atentos se na prova da OAB não vai ter alguma coisa de dezembro no prazo, intimação ou citação em dezembro, tá? Só que, em regra, os prazos processuais penais vão ficar suspensos nesse período, salvo para processo com réu preso, processos da Lei Maria da Penha e medidas consideradas urgentes. Então,
Mais uma coisa que a FGV pode querer complicar, tá? Ela coloca lá o enunciado da peça, por exemplo, que o fulaninho de tal foi citado para se manifestar e o contexto do enunciado é da Lei Maria da Penha. E ele foi citado no dia 19 de dezembro. E aí? Não vai ter suspensão. Vai correr normalmente. Por quê? Porque processo da Lei Maria da Penha é uma das exceções que está lá no artigo 798A do CPP. Entendem? Então, muito cuidado com esse artigo, gente, na hora de contagem. Tá? Se por acaso, na prova de vocês, aparecer algum prazo de dezembro, mês de janeiro, já abram o olho de vocês, já consultem o artigo 798A para ver se não tem alguma pegadinha de prazo nesse contexto. Tá, pessoal? Como eu falei, a FGV ela sempre vai querer nos ferrar, né? Então a gente tem que estar preparado para tudo e o meu dever aqui é preparar vocês para isso. Só trazendo mais alguns pontos aqui sobre a contagem de prazos. Exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do final. Já falei isso para vocês. Isso está no artigo 798, parágrafo 1º. Então, o prazo ele sempre vai começar a contar no primeiro dia útil subsequente ao ato da citação ou ao ato da intimação. E não da juntada do mandado pelo oficial de justiça. Esqueçam o processo civil. Tá? Primeiro dia útil. Por isso que o Celso, né, me perguntou o que era segunda-feira. E aí eu respondi por causa disso, por causa do artigo 798, parágrafo 1º. O Osmar está perguntando, no caso, se cai no feriado, como procederá? Osmar, se cair no feriado, primeiro, a prova vai te dar a informação se é feriado ou não. E aí, se cai no feriado, vai ir para o primeiro dia útil subsequente àquele feriado. Beleza? Então, o artigo 798, parágrafo 1º, nos fala sobre isso. Outro ponto. A súmula 310 do STF, basicamente, eu considero essa súmula muito redundante. Porque ela fala o que o artigo 798, parágrafo 1º fala. Ela fala o quê? Se o início do prazo cai uma sexta-feira, ele deverá começar a contar na segunda-feira subsequente. Salvo se nessa segunda-feira não for dia útil. Por exemplo, se a segunda-feira for um feriado, aí o prazo vai começar a contar na terça. Mas isso aqui é o que o artigo 798 fala. Que o quê? Exclui-se o dia do começo. Então, se o início do prazo é uma sexta, dia do começo, sexta. Exclui-se a sexta, começa a contar na segunda. É a mesma coisa, tá? Só que tem uma súmula do STF que fala expressamente sobre isso. E é por causa dessa súmula que a OAB ama colocar as intimações e citações no enunciado na sexta-feira, tá? Então, súmula 310 do STF, já marquem aí também, tem relação com o artigo 798, parágrafo 1º do CPP. E outro ponto, pessoal, que eu coloquei aqui, que é importantíssimo vocês saberem que a OAB também pode querer complicar, é quando o advogado é intimado em dia diferente do réu, como é que vai ser a contagem do prazo, tá? Neste caso, a contagem vai ser sempre da data da última intimação. Se a última intimação for a do réu, então vai ser aquela data. Se a última intimação for do advogado, então vai ser aquela data. Exemplo. Deixa eu aqui trazer. Deixa eu voltar aqui para o meu coisa. Exemplo, tá? Isso aqui é muito comum quando a gente está falando de interposição de recurso de apelação. Vamos supor que o meu cliente está preso, tá? E aí foi condenado, né? Foi condenado e ele foi intimado da sentença hoje, dia 7, tá? Então, o oficial de justiça foi lá no presídio, mostrou para ele o conteúdo da sentença e ele se deu por intimado no dia 7. Só que eu sou advogado dele, tá? No meu sistema, a minha intimação apareceu só na semana que vem, no dia 12, no dia 14. Quando é que vai começar a contar o prazo da interposição da apelação do meu cliente?
a partir do dia 14, porque o dia 14 foi a última intimação. A última intimação foi a do advogado, não importa, mas foi a última. Então, começa a contar a partir dali, tá, pessoal? É outra questão também que vocês precisam ficar ali atentos quando a gente está falando de prazos, né? FGV, novamente, temos que sempre esperar o pior, e eu trouxe aqui todos os cenários piores possíveis dentro do tema prazos, para vocês não serem pegos de surpresas aí na prova da OAB. E vocês vão ver que a prova da OAB em penal, na segunda fase, não é um bicho de 7 cabeças, tá, pessoal? Tô aqui para ajudar vocês. Vocês têm meu telefone, vocês têm meu Instagram. Eu sou uma pessoa super acessível, eu adoro conversar com as pessoas, adoro conhecer, ver a experiência. Então, me contem, conversem comigo, me contem a história de vocês no privado com a OAB. Eu fico à total disposição e aguardo vocês amanhã às 20 horas, tá, pessoal? Até amanhã e excelente noite para vocês. Grande abraço, pessoal!